Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Benigno Rocha e hoje nós vamos ensinar vocês como apresentar dados em tabela. Lembro a vocês que esses dados podem ser apresentados descrito no texto, pode ser apresentado em forma de gráfico ou figuras e a outra forma é em tabelas. Então hoje o objetivo será o quê? Como apresentar dados em tabelas. Se vocês gostam de conteúdo dessa forma, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comente o que vocês acharam da aula, compartilhe este vídeo. E mais um detalhe, fica até o final, porque lá no final vai ter uma dica de ouro muito importante sobre arredondamento. Fica até o final, certinho? Boa aula a todos! Então uma coisa que é fundamental nós tentarmos entender é que existem algumas regras básicas, né? Gráficas, figuras, tabelas devem ser autoexplicativas, certo? Então isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ela tem que ser autoexplicativo, porque senão nós vamos ter problemas. Eu resumo os dados em uma tabela, em alguma coisa assim, para ela ser exatamente isso, autoexplicativo. O título ele tem que ser claro e informativo. Ele tem que conter no título quem, onde e quando. Tá? Esse, quando estiver descrito no texto, eu tenho que colocar a numeração conforme o texto. Se é tabela 1, tabela 2, gráfico 1, figura 1, figura 2 e assim por diante. Para cada eixo, eu tenho que ter um cabeçalho, seja ela na linha, ou seja ela na coluna. Incluir as unidades de medida para cada dado e não nos dados. Depois nós vamos ver lá na frente como que significa isso. E os totais das linhas e coluna quando for possível. E se for possível também, usar a porcentagem, que nada mais é do que a proporção. E no rodapé? No rodapé de uma tabela, geralmente nós vamos colocar informações que não tem dentro do corpo da tabela. Se eu coloquei uma abreviação na tabela, lá no rodapé eu tenho que colocar o que significa aquela abreviação. Se eu coloquei um número ou um asterisco, eu tenho que colocar o que significa. Além disso, eu vou colocar o que? Fontes e outras informações que talvez não esteja descrito ali na minha tabela. Por isso que é extremamente importante nós entendermos como é que ocorre isso. Outra coisa extremamente importante, nós não podemos de jeito nenhum exagerar nos enfeites. Eu sei que muita gente gosta de colocar cores, 3D, não sei o que, não. Tabela, o objetivo dela é passar informação, não é para ficar bonita ou feia. Tentar sempre usar o tom de cinza, tá? A apresentação depende do tipo de dado. Nós já vimos os tipos de variáveis. Então, para variáveis, olha aqui, para variáveis discretas e categóricas, usar números absolutos ou porcentagem. Quando for gráfico de barra ou pizza, quando a gente estiver vendo o gráfico, nós vamos entender como que a gente vai usar esses gráficos. E para variáveis contínuas, tá? Usar valores centrais e medida de dispersão. Média, mediana, moda, nós vamos ver ainda medidas de tendência central e medidas de dispersão. E quando for o gráfico, histograma, polígonos de frequência são os mais comuns. Ok? Então, apresentação de dados em tabela. Os dados devem ser apresentados em tabelas de acordo com as normas técnicas ditadas pelo IBGE. O IBGE, tá, ele segue as normas, lógico, da BNT. Então, aqui eu tenho uma tabela, tá, uma tabela feita à mão, que na verdade ela não está completinha, tá, não está totalmente completa. Então, nós vamos ver como que deve ser feita uma tabela bonitinha de acordo com o IBGE. Então, primeiro, quais são os componentes de uma tabela? Título, tá, que explica o conteúdo da tabela. Corpo, formado por linhas e colunas dos dados. Cabeçalho, especifica o conteúdo das colunas. E coluna indicadora, que especifica o conteúdo das linhas. E o rodapé, que não é obrigatório, só quando você tiver alguma informação para dar, como fonte, notas e chamadas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela. Olha o título. Nascidos vivos na maternidade do HRA, segundo ano de registro. Então eu tenho quem, que são os nascidos vivos. De onde que eles são?
da maternidade e segundo ano de registro. Então aqui eu não preciso colocar ano tal, 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 porque eu vou numerar, eu quero as quantidades de recém-nascidos, nascidos vivos, de acordo com o ano de que foram registrados esses recém-nascidos naquela maternidade. Aí aqui eu tenho um cabeçalho, olha só aqui, ó. Isso aqui é um cabeçalho, tá? Esse aqui é um outro cabeçalho. Esse aqui é um outro cabeçalho. Eles estão indicando o quê? A minha coluna. Então aqui, ó, esse cabeçalho está indicando essa coluna. Então, ano de registro. Então aqui embaixo eu vou encontrar somente o ano. 1998, 1999 e 2000. Na outra coluna, aqui, ó, a frequência, eu já vou ter que seguir duas orientações. Vou ter que seguir a coluna, ou seja, a quantidade de recém-nascidos, que aqui é frequência, ok? Segundo esse ano. Então eu tenho que seguir também a orientação da minha linha, tá? Então aqui eu tenho que fazer um cruzamento, certo? Eu tenho que fazer um cruzamento. Então aqui eu só vou colocar o dado que refere a minha coluna e o meu ano. Então, na minha coluna, frequência, na primeira linha, 1998, nasceram 8.328 crianças. E aqui eu tenho um número absoluto e aqui eu tenho a frequência relativa, que nós já vimos já em bioestatística, o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa, certo? O que separa o título do cabeçalho? Uma linha que abre a tabela. Então a tabela ela tem uma linha que abre ela aqui, ó, essa linha aqui bonitinha, que nós vamos abrir, certo? E eu tenho uma linha que fecha a tabela, que é essa outra linha aqui, ó, que vai fechar a minha tabela. Então, eu tenho essas duas linhas, aqui abre e que fecha. E tem uma linha, pessoal, que separa o cabeçalho do corpo da tabela, que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que é essa segunda linha. Essa linha, ela serve para separar o cabeçalho da minha tabela, do meu corpo da tabela. Então, uma tabela, geralmente, ela só tem três linhas. Uma que abre, uma que fecha e uma que é o meu cabeçalho, certinho? Que é o meu cabeçalho da minha tabela. E ali dentro eu vou ter o corpo. Aqui no caso ele tem a fonte, né? Ele colocou o rodapé. O que é o rodapé? A fonte, de onde ele tirou esses dados. Margoto, Paraná 2001, pesquisador que publicou os dados. Nota, né? Dados registrados do livro da sala de parto. Então ele quer dizer que esses dados aqui foram retirados dos dados registrados na sala de parto. E aqui ele está aqui, ó, tá vendo que tem um número 1 aqui, ó? Esse número 1 é um chamado. Então eu quero saber o que significa esse número 1. Esse número 1 está aqui, ó. Os recém-nascidos menores de 500 gramas não foram incluídos. Ou seja, então todos esses dados que nós temos aqui só contém recém-nascidos com mais de 500 gramas, independente se eles estavam vivos. Certinho, pessoal? Tabela de contingência. Às vezes eu tenho uma tabela que nós chamamos de dupla entrada. O que seria isso? Basicamente, ela teria dois cabeçalhos. Tá bom? Em algum momento eu tenho dois cabeçalhos. Então, olha aqui. Eu tenho esse primeiro cabeçalho, que vai me indicar a minha coluna. Mas, às vezes, eu quero determinar em uma minha coluna, eu quero determinar sexo. Aí eu coloco sexo masculino ou sexo feminino. Eu quero indicar a gravidade de uma doença, leve, moderada, grave. Nesse caso aqui, ó, o que essa tabela vai me dizer? Ela vai me dizer que é gestantes sem pré-natal, gestante com pré-natal e mortalidade perinatal. Então essa tabela, vocês podem observar que ela não está completa. Eu sei que se trata de gestante com e sem pré-natal, mas eu não sei de onde e nem quando, então faltou isso. Mas voltando aqui, então aí na coluna que vai indicar quem tem pré-natal e quem não tem pré-natal, tá? Eu vou colocar sim e não, tá? Então por isso que eu tenho aqui uma dupla entrada. Isso é chamada de tabela de contingência ou tabela de dupla entrada. Também é muito comum.
tá? A gente fazer dessa forma. Então, o que eu quero medir aqui? Eu quero saber se gestante sem pré-natal, quando comparada com gestante com pré-natal, teve maior ou menos chances de ter uma mortalidade pré-natal, né? Então, se a gente calcular que se isso for um estudo de coorte, a gente faz o risco relativo e a gente vai descobrir se tem ou não maior chance de morrer. Certo? Então, isso é uma tabela de contingência. Vamos lá. Tabela de distribuição de frequência. É basicamente o seguinte, você pega os dados, você tem 50, 60 pessoas, você pega os dados de cada um, e aí você quer fazer uma tabela, os dados quantitativos, deixar bem claro isso, você quer fazer uma tabela que vai indicar se aquelas pessoas têm, resumir todos aqueles 100 centros de dados em uma única tabela. Então são tabelas recomendadas para grande quantidade de dados, onde os mesmos são organizados para melhor entendimento do leitor. Você imagina o seguinte, eu pegando uma tabela desse jeito em um artigo científico. Vai ficar muito confuso eu saber. Então aqui nós temos muitas crianças, onde a criança que nasceu com menor peso foi 1.570 e a criança que nasceu com maior peso foi 4.600. Então tem como eu resumir esses dados aqui em uma tabela, e é onde eu faço uma tabela de distribuição de frequência, onde eu faço classes. Então ali no caso, nós determinamos classes a cada meio quilo, tá? Meio quilo ou 500 gramas, intervalo de 500 gramas. Eu sei que o menor é 1,5 quilo e o maior é 4,6, então aqui vai colocar 5. Então se eu pegar o menor, que é 1,5, eu coloco ali, 1,5 mais meio dá 2. Depois 2 mais meio, 2,5. 2,5 mais 3, mais meio, 3, e assim por diante. Aí o que eu faço aqui? Eu quero saber o seguinte, entre o intervalo 1,5 e o intervalo 2 quilos, tenho quantas crianças? É basicamente o seguinte, eu tenho que procurar aqui. Então, quantas crianças eu tenho entre 1,5 kg e 2 kg? Então, eu tenho uma criança. Vamos ver se a gente acha outra aqui, tá? Vamos passar. Passando aqui, tem uma outra criança aqui, 1,9 kg. Vamos passar aqui, e aqui uma outra criança, certo? Então, entre 1,5 kg e 2 kg, eu tenho 3 crianças. Mas nota uma coisa aqui, eu vou deixar aqui bem claro. Eu tenho um traço assim, certo? O que significa isso? Significa, essa parte aqui significa que a criança que tiver 1,5 kg, eu vou colocar na minha frequência. Essa outra parte aberta, a criança que tiver 2 quilos, ela não vai entrar na minha frequência. Vamos supor que aqui eu tivesse uma criança com 2 quilos exatos. Então eu teria 3 crianças com entre 1,5 kg e 2 e uma com 2 quilos exatos. Onde que eu colocaria ela? Então, como aqui está aberto, eu não coloco aqui. Tá vendo que aqui, eu repeti o número 2? Se eu repetir o número 2, pessoal, então a criança com 2 quilos exato, ela vai entrar nesta classe. Então, quantas crianças eu tenho com 2 quilos até 2,499? Tenho 16. Quantas crianças eu tenho de 2,5 kg até 2,999? Tenho 31. Quantas crianças eu tenho de 3 quilos a 3,499 kg? 34. Quantas crianças eu tenho de 3,5 kg até 3,999? Tá vendo que o 4 não entra, o 3,5 não entra? 11 crianças. Quantas crianças eu tenho de 4 kg a 4,499 kg? 4 crianças. De 4,5 kg a 499? Uma criança. Se eu
pessoal, para eu achar o ponto médio. O que seria esse ponto médio aqui? Ó? É a soma desse número mais esse número dividido por 2. Então, se eu pegar 1,5 mais 2,5, dá 3,5. Dividido por 2 dá 1,75. Tá? Se eu pegar 2 mais 2,5, dá 4,5. Dividido por 2 dá 2,25. Se eu pegar 2,5 mais 3, vai dar 5,5. Dividido por 2 dá 2,75. Então, isso é só para a gente resumir todas aquelas tabelas. Então, ficou muito mais claro. A gente faz muito isso com faixa etária. Imagina a sala de vocês. Nós temos aí 28 alunos. Se eu colocar a idade de 1 por 1, dos 28 alunos, vai ficar uma tabela grande. Então, eu coloco, vamos pegar aí de 4 em 4 anos. Então, de 16 a 20. De 20 a 24. De 24 a 28. De 28 a 32. E aí eu vou determinar quantos que eu tenho ali bonitinho. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então vamos para frente. Arredondamento. Às vezes, quando eu vou fazer uma frequência, né, eu pego os números absolutos e somo. Aí eu vou fazer uma frequência. O que é a frequência? É uma frequência relativa, uma frequência relativa, um número proporcional, que geralmente a gente faz em porcentagem, por 100. Então, eu pego o 223 e divido por 827, multiplico por 100. Isso aqui dá quanto? 2,27,0. Provavelmente deve ter dado outro número aqui, ó. Se eu não arredondar corretamente, na hora que eu somo todos eles, deu 100,1. Se eu tivesse arredondado certinho, pessoal, não teria dado nenhum problema. Daí a importância de nós sabermos a regra de arredondamento. Eu já expliquei isso para vocês em epidemiologia, mas vamos lá explicar como que seria isso. Vamos pegar aqui um número. Eu tenho aqui 5,74. Eu quero arredondar o número 7. Para eu arredondar o número 7, eu olho sempre o seu número do lado direito. E pergunto, o número do lado direito do número que eu quero arredondar é maior que 5? Não, ele é menor que 5. Se ele é menor que 5, então eu conservo o 7. Então esse aqui, para arredondar, ficaria 5,7. Não, professor, é 5,76. Aí eu pergunto, esse número aqui é maior ou menor que 5? Ele é maior que 5. Então, aí eu arredondo o 7 para cima. Ficaria quanto? 5,8. Ah, professor, mas o número da direita, ele é 5. Ele não é maior e nem menor que 5. Aí eu uso uma outra regrinha básica. Se o número que eu quero arredondar, ele é par ou ímpar. No caso aqui, o número que eu quero arredondar, tá? Ele é ímpar. Se ele é ímpar, automaticamente eu arredondo para cima. Então ele ficaria 5,8. Não, vamos supor que ele fosse 5,65. Não, professor, esse número que eu quero arredondar, ele é par. Se ele é par, ele permanece. Certinho, gente? Então, a regra é bastante simples, né? Veja bem, se o número que eu quero arredondar o número, eu tenho que olhar o seu lado direito. Se o lado direito dele for menor que 5, permanece. Se for maior que 5, eu aumento 1. Se o número do lado direito for 5, eu olho o número que eu quero arredondar. Se ele for par, permanece. Se ele for ímpar, eu arredondo ele para cima. Sigam essa regrinha bonitinho que vocês nunca vão errar a soma. E como eu sempre falei para vocês, vamos sempre usar duas casas depois da vírgula. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos!